No mundo ninja sempre houveram shinobis muito poderosos, sendo que o nível mais alto sempre foi representado pelos Kages, e isso fica muito evidente quando os antigos Hokage chegam na guerra e colocam ordem na casa, e logo que chegam eles já mostram por que são tão diferenciados. Com somente 4 membros, eles conseguiram fazer o que cerca de 40 mil ninjas não estavam conseguindo. O Minato se livrou facilmente da Bijudama do Jubi, o Hashirama imobilizou completamente 10 caudas, e os outros Hokages auxiliaram uma barreira forte o suficiente para aguentar ataques do Jubi. E depois disso, todos ali presentes começam a voltar a ter esperança, isso porque os Hokages são extremamente poderosos. Mas você aí, já se perguntou qual deles era o mais forte em seu auge? Melhor que isso, qual seria o rank dos Hokages por nível de poder? É isso que a gente vai descobrir hoje. E galera, eu fiquei em dúvida de qual critério utilizar, pois dependendo de como for analisar, essa lista muda drasticamente. Eu escolhi analisar pegando o auge de poder que cada um mostrou, e já adianto que teria uma mudança considerável nas ordens se eu fosse considerar o nível de poder enquanto cada um era Hokage. Mas enfim, aqui será avaliado o auge de poder mostrado, independente da época. Dito isso, vamos começar nosso ranking. E em sétimo lugar, Tsunade Senju. E sim, como a gente está considerando o auge mostrado de cada um, a Tsunade cai para a última posição. Mas se fosse considerado o tempo que cada um estava em seu mandato, ela estaria mais acima. Mas enfim, a Tsunade se mostrou ser uma das maiores ninjas médicas que o mundo shinobi já viu. E isso se não for de fato a maior de todas. Mas quando o assunto é nível de poder e feitos, os maiores da Tsunade foram na luta contra o Madara. E só o fato de enfrentar o Madara e sair viva já é um feito absurdo, mesmo que ela estivesse com mais 4 Kages lá. Tsunade naquela luta, juntamente com Onoki, era o motor do combate. Enquanto Onoki os liderava com sua experiência de anos e também os motivava, a Tsunade era a responsável por manter o time no jogo, pois logo que ela chega, ela já cura parte dos Kages que estavam feridos. E sem isso, a luta nem teria acontecido do jeito que a gente viu. Também foi por causa dela que todos saíram vivos, mas ela também se mostrou muito forte. Por exemplo, quando ela conseguiu atacar o Madara e até mesmo chegou a quebrar parte de seu Susanoo inicial. Muita gente esquece, mas ali também teve uma ajudinha do Haikage. Mas enfim, a maior parte do mérito foi de fato da Tsunade. Ela também acertou um porradão que transformou o Madara em zumbi, quase que de forma instantânea. E isso só na base da porrada. O Madara só escapou dessa porque tinha usado um clone. Mas como a própria Tsunade falou, se ele fez isso foi porque de alguma forma eles o estavam pressionando. Além disso tudo, a Tsunade mostrou a capacidade de conseguir lutar mesmo estando empalado por 2 espadas do Susanoo completo do Madara. Ela ativou o Byakugou e conseguia se regenerar sem usar selos de mão. E também conseguia meter a porrada capaz de desorientar o Susanoo completo. Além disso, ela também foi reconhecida pelo próprio Madara, ele a reconheceu como alguém digno de se lutar. E isso tudo sem falar que ela resistiu a ser partida ao meio, e ainda assim manteve a consciência, conseguiu realizar a invocação e conseguiu regenerar a si própria e aos outros Kages. Então a Tsunade é muito pica das galáxias. O que faz ela ficar em sétimo lugar é que o poder ofensivo dela consiste basicamente em Taijutsu. Ela é muito dependente da força absurda que ela tem, e não é que isso seja pouca coisa, mas comparado ao que os outros Hokages mostraram, não tinha como ela ficar mais acima. E em sexto lugar, Hiruzen Sarutobi. E bem, aqui eu estou me referindo ao Hiruzen revivido pelo Edo Tensei, e é exatamente por esse motivo que ele ficou na frente da Tsunade, por ser um Edo Tensei. E isso o beneficia muito, e eu sei que eu disse que ia considerar o auge de cada um, e eu sei que o auge do Hiruzen também foi na sua juventude, mas o fato é que nem eu nem você viu essa tal juventude, a gente só soube das histórias, nem flashback teve. Então tem aquela história que o Hiruzen dominava todos os jutsus da Aldeia da Folha, mas não foi mostrado. Tem a história que ele também foi considerado o segundo deus shinobi, mas também não teve nada que remetesse a isso. O que a gente viu de fato foi que no Edo Tensei, mesmo estando velho, ele podia tirar mais proveito dos próprios poderes, como por exemplo quando ele utiliza um ataque com 5 elementos para anular o ataque também de 5 elementos do Guru-Guru, que estava comandando aquela estátua lá de madeira do Yamato. Aquilo foi muito foda, pois são poucos ninjas que conseguem utilizar os 5 elementos, e mais poucos ainda aqueles que conseguem usar eles de forma simultânea. Além disso, ele ainda podia utilizar a invocação dele, o Rei Macaco Ema, que era bem poderosa, sendo que ele foi capaz de empurrar a Kurama completa para fora da aldeia, e também conseguia destruir Mokuton com muita facilidade. E é por esse motivo que o Hiruzen fica na frente da Tsunade, pois como Edo Tensei, mesmo que a Tsunade exploda o Sandaime, ele vai voltar em seguida, já que a Tsunade não tem jutsu de selamento, e mesmo que ela tenha muito chakra pelo Byakugou, o do Hiruzen é de forma infinita, por ser um Edo Tensei, e ele pode lutar a longa distância com os 5 elementos, e também com Shuriken no jutsu. Então, mais cedo ou mais tarde, ele iria superar a Tsunade em um combate direto, e por esse motivo que o Hiruzen ficou em sexto lugar. Em quinto lugar, Tobirama Senju, e o motivo dessa posição é porque o Tobirama era um dos maiores criadores de jutsu do mundo ninja, e ele não recebeu o devido destaque, mas ele era um gênio para criar jutsu e também um grande estrategista em batalha. Mas como o assunto é poder, o Tobirama tinha alguns jutsus bem apelativos, como por exemplo o Edo Tensei, e eu sei que não foi divulgado nenhum ninja que o Tobirama podia reviver, mas é um fato que ele tinha essa técnica, e ele até usava ela de forma diferenciada, sendo que ele deixou claro que ele sempre usava o Edo Tensei com um jutsu auxiliar, que explodem vários papéis bombas, e cada explosão invoca mais papéis bombas, até que o inimigo seja completamente destruído. Pode parecer simples, mas isso é algo bem apelativo, e que pode destruir até os maiores fatores de cura da obra, pois é uma sequência muito
grande de dano sem parar. O jutsu só falhou porque foi usado no Jinchuriki do Jupe, que além de ter regeneração e ser muito resistente, também podia contar com as esferas da Bolsa da Verdade para se proteger. Mas contra outros adversários esse jutsu é mortal. O que também justifica o Tobirama estar aqui é seu Hirashi no Jutsu, o famoso voo do Deus Relâmpago, que como foi mostrado pelo Minato, pode ser um jutsu assustador, capaz de destruir um exército em questão de minutos, mesmo estando sozinho. O Tobirama também era dono das técnicas de águas mais legais da obra, sendo que ele conseguia usar praticamente todas sem ter água no ambiente, e isso não era para qualquer um. Então nosso quinto lugar é sim do Tobirama. E em quarto lugar, Hatake Kakashi. Mas calma, meu parceiro, lembre-se que aqui é o auge de poder mostrado, então aqui é o Kakashi com duplo Mangekyou Sharingan e o Susanoo, onde ele também contava com o resto de Chakra Rikudo dado pelo Obito. E esse Kakashi era muito apelão, mesmo poder durando pouco tempo, o Kakashi fez várias metades absurdas, como por exemplo conseguiu utilizar o Kamui em shuriken gigantes, e assim destruir membros da Motherfucker Kaguya. Além disso, como eu já falei, o Kakashi consegue utilizar um Susanoo perfeito, que tem um poder de destruição fora do comum. E o próprio Naruto chega até a falar que o Susanoo do Kakashi é mais legal que o Susanoo do Sasuke. Nessa parte eu concordo, afinal de contas, um Susanoo perfeito que taca shuriken com Kamui é muito apelativo. O Kakashi também conseguia ficar intangível e escapar de qualquer tipo de ataque durante esse período. Ele também contava com os dois Mangekyou Sharingans, o que dava para ele um poder de percepção e de antecipar movimentos maior do que ele nunca tinha sonhado na vida, nem em seus melhores sonhos. Ele até mesmo conseguiu combinar o poder do Kamui com o Haikiri e ainda adicionar o Chakra Rikudo para conseguir ferir a Kaguya, mandando a parte que entrou em contato para outra dimensão. Então o Kakashi estava cheatado aqui, ele estava totalmente racudo. E eu só não coloquei ele mais em cima nesse rank porque o tempo desses poderes é muito curto, mas eu até entendo se vocês quiserem colocar ele um pouco mais acima, pois eu só coloquei ele nessa posição realmente por causa do tempo. E em terceiro lugar, Minato Namikaze. E aqui nós estamos falando do Minato do Edo Tensei, com o Kurama. E eu já adianto que o motivo do Minato ter ficado na frente do Kakashi foi por causa do tempo do Kakashi, que é muito curto. Mas se não fosse isso, eles teriam invertido de posição. E bem, o Minato é um dos poucos casos onde o auge de poder é na forma do Tensei. E isso só se deve à regeneração da reencarnação impura, o Chakra infinito e o principal. Nesse modo ele é Jinchuriki de metade da Kurama e controla os poderes da mesma com perfeição. O que é algo incrível, já que ele fez isso praticamente de forma instantânea e intuitiva, enquanto Naruto teve que treinar muito com Killer Bee para aprender a dominar esse poder. Mas enfim, nesse modo o Minato ganha um boost na velocidade e em todos os outros atributos físicos devido ao manto Kurama. O Chakra também não falta para ele, pois ele é um Edo Tensei e tem metade da biju mais poderosa. O Minato consegue liberar ataques extremamente poderosos, como o Dama Rasengan, utilizado pelo avatar do Kurama. E aí já é outro poder absurdo, tem o poder de defesa do avatar do Kurama. Obviamente ele também tem acesso a Biju Dama, e ainda conta com o jutsu que lhe deu a fama mundial, o voo do Deus Relâmpago. Como se isso tudo que eu falei já não bastasse, ele ainda tem o modo sábio, e eu vejo muitas pessoas achando que ele consegue mesclar esse modo com o modo Kurama, mas isso nunca foi mostrado. Pelo contrário, sempre foi ressaltado que o Minato é péssimo no modo sábio, mas ainda assim é um poder que o quarto Hokage tem, então esse terceiro lugar é muito justificável. E em segundo lugar, Hashirama Senju. E cara, o Hashirama é um dos caras mais bizarros em nível de poder, e tudo de forma natural, sem agrotóxicos. Não precisou de olho do irmão, não precisou de células do amiguinho e muito menos de biju. E ainda assim o cara era absurdo. Ele só fica em segundo lugar realmente porque o Naruto no auge estava em outro patamar. Mas eu falo com tranquilidade, o Hashirama foi o ninja mais forte da história, sem pegar poder emprestado. Puro, liso, só com as próprias habilidades. Pode pensar em quem você quiser, eu te desafio. Não tem outro que supere ele só com os próprios poderes. Esse cara conseguia solar o Madara com o Susanoo perfeito e com a Kyuubi completa, não era só metade. O Hashirama segurava o Bijudama na cara sorrindo, enquanto outros caras se borram, o Hashirama segurava o ataque rindo. Quando o Hashirama lutava a sério, os caras tinham que mudar o mapa, porque o Hashirama alterava completamente a geografia do local. É outro nível de apelação. Além disso, como eu já mencionei, o Hashirama tinha jutsu que era capaz de prender até o próprio Jubi. Ele também contava com modo sábio diferenciado e exclusivo, que podia ser ativo instantaneamente e durava por longos períodos. O cara simplesmente nos tempos livres solava biju e as coletava. E não era usando olho mágico, não era com genjutsu, era na base da porrada com seus brinquedos de madeira. E olha que uma dessas bijus era o Son Goku, uma biju que tem poderes exclusivos de lava. E ainda assim o Hashirama reuniu todas e a distribuiu entre as vilas, com exceção somente do Shukaku, que já estava com a aldeia da areia. Além disso tudo que eu já falei, o cara era o remédio ninja, tinha um dos maiores fatores de regeneração, sem usar qualquer selo de mão. Então sim, o Hashirama é digno de ficar no segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, Naruto Uzumaki. E não tinha como ser diferente, pois o Naruto que a gente está considerando aqui é ele no auge, com uma porrada de poderes do Rikudo. E se você achou que a gente ia utilizar o Naruto de Boruto, essa versão Nutella, no mínimo você tem que reassistir o anime de novo para entender quando foi o auge do Narutinho. Mas enfim, esse Naruto contava com a Kurama e uma fatia do chakra de todas as outras bijus. Ele tinha as esferas da Bolsa da Verdade, que é uma das habilidades mais roubadas do anime.
Com isso ele conseguia anular ninjutsus, conseguia apagar seus adversários, ele até consegue reunir diferentes tipos de chakra dentro da esfera da luz da verdade para formar novos jutsus que ele queira. Ah, mas o Naruto não mostrou nada disso, você tá inventando tudo isso. O Naruto era um péssimo usuário de Gokodamas. E isso é o que fala uma pessoa que assistiu o anime, mas não entendeu bolhufas. O Naruto não usou esses poderes da esfera da luz da verdade que eu falei, porque não faria efeito nos adversários que ele enfrentou naquele momento. Primeiro era o Madara, e logicamente não iria funcionar porque ele era Jinchuriki do Jubi. Depois a Kaguya, que também tinha os poderes do Rikudo. Então me diz, em quem que o Naruto ia usar aquilo? Não fazia sentido. Além disso, o Naruto tinha o modo Rikudo, fazendo com que ele tivesse um up mental, que nem ele entendia direito, mas que fazia ele conseguir fazer coisas incríveis com o chakra. O Naruto naquela época também contava com metade do chakra do Hagoromo, dando acesso a ele ao Senjutsu do Rikudo, que aumentava mais ainda os atributos físicos dele. E no final de tudo, ele até conseguiu acessar o modo Ashura da Kurama e fazendo aquele ataque devastador no final. Então sim, se for pegar os Hokages todos no seu auge, o Naruto é indiscutivelmente o mais forte de todos. E se você chegou até aqui, é porque você gostou, então já se inscreve com o sininho ativado para não perder vídeos como esse. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!